Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. E puta que pariu, aconteceu, né, coisa pra caralho. Desde o último episódio das nossas pílulas. Na verdade, deixaram, provavelmente propositalmente, ali para entre sexta e sábado, para liberar mais uma parte dos arquivos e documentos relativos ao caso Epstein. Segundo o Departamento de Justiça, eles estão mantendo ainda censurados fotos e vídeos, né, associados aí ao caso. Alguns dos quais, ou vários dos quais, possuiriam ali evidências, ou sei lá o que, de tortura e assassinato, né? Então, assim, nós já gravamos um vídeo sobre atualizações do caso Epstein há alguns meses, mas o impacto das informações dessa vez foi bem maior do que das vezes anteriores, né? Provavelmente porque no conteúdo há mais elementos explícitos, né? A impressão que a gente tem é que propositalmente, ali naquela primeira liberação de conteúdos do caso Epstein, não primeira, mas quando eu digo primeira, do mandato Trump, né? Nessa primeira liberação de documentos do caso Epstein, eles liberaram um conteúdo mais light e claramente, dessa vez, liberaram um conteúdo mais pesado. Para não me perder, a gente poderia agora mesmo começar a tentar especular o porquê esse conteúdo está sendo liberado. Vamos recordar que o Trump e uma grande parte dos influenciadores neocons estadunidenses, com destaque, por exemplo, para o Ben Shapiro, aquela Laura Loomer e vários outros, eles negaram a existência de lista do Epstein, arquivos Epstein e assim por diante. Eles disseram que não existia absolutamente nada do tipo, que isso apesar do Trump ter feito uma campanha com base, né, um dos elementos narrativos do Trump era de que, singularmente, especificamente, os democratas estavam envolvidos com Epstein, estavam envolvidos com denúncias de abuso sexual ligados ali ao Epstein. E que aí, quando ele virasse presidente, ele ia divulgar tudo, ia liberar toda a documentação. Conforme parece que foram analisando a documentação, é bem possível que tenham começado a perceber que havia muitas menções e muitos indícios de participação do Trump, né, nesses escândalos aí do Epstein. E aí o Trump começou a dar uma de louco e fingir que não existia nada disso, né? Que não existia flight log, não existia lista de contatos, não existiam documentos, arquivos, que ele não aparecia em absolutamente nada ligado ao Epstein, e assim, porque nunca tinha ido na ilha, e assim por diante. Então, bem, e é claro, a gente vai fazendo atualização, porque nas primeiras vezes em que nós comentamos sobre o caso Epstein, inclusive no outro canal, no canal anterior, a partir da informação que a gente tinha, o que a gente podia dizer, não, realmente, aparentemente, o envolvimento do Trump com o Epstein parece pequeno, parece superficial e assim por diante. Depois aí apareceram mais indícios, e aí a gente vai atualizando conforme os indícios vão aparecendo, né? Porque não adianta o cara vir dizer, não, nós, por exemplo, progressistas, nós sempre falamos que o Trump era isso e aquilo, e o cara falar com base aí no cu dele, na cabeça dele, né? Sem nenhum tipo de evidência. A gente tem que falar a partir do momento em que começa a aparecer conteúdo, né? E aí a gente tem que especular por que estão liberando isso, né? Existem algumas hipóteses. Uma dessas hipóteses
é a de que esses documentos estão sendo utilizados contra o Trump como uma forma de compromato, né, como uma forma de chantagem, no sentido de que, olha, tem mais coisa, tem mais elementos, talvez coisas ainda mais pesadas ou mais diretamente vinculadas a você. Portanto, toma aqui um alerta, um aviso, isso aqui é uma ameaça, se comporte de uma determinada maneira, faça determinada coisa, porque senão vem conteúdo mais pesado por aí. E que determinada coisa é essa? É aí que é aí que vem as hipóteses, né? Porque uma delas, obviamente, tal como o pessoal tem especulado, é a questão do Irã, né? A gente sabe que existe uma certa concentração de ativos militares estadunidenses, tanto, né, perto do Golfo Pérsico, também ali na base Diego Garcia e alguns outras bases, outros lugares. E é possível, não tem nada garantido, óbvio, mas é possível que eles realizem ou tentem realizar ou pretendam realizar algum tipo de ação militar contra o Irã, mais ou menos semelhante àquela que foi realizada ano passado e que não fez porra nenhuma, não destruiu nada, não causou nada no Irã, né? É possível que haja essa intenção, ou, na verdade, não há essa intenção. E aí por isso que estão soltando esse tipo de material, para tentar forçar o Trump a, de fato, ir à frente com os planos. Ou então, o pessoal está preocupado, né, essas pessoas, os controladores, estão preocupados com a possibilidade da intensidade do ataque ser semelhante, ser igual à do ano passado, e por isso querem um ataque mais forte. E para garantirem um ataque mais forte, ameaçam o Trump com esses conteúdos, esses documentos, enfim, possíveis fotos e vídeos, e assim por diante. Isso é uma hipótese plausível, tá, pessoal? É uma hipótese plausível. Existem outras hipóteses. Bem, por essa primeira hipótese, a liberação dos documentos, na verdade, não é uma ação do Trump, e sim uma ação do Deep State para poder pressionar o Trump. Pessoal, o Trump não manda plenamente no governo dos Estados Unidos. Existem setores ali, setores e figuras, personagens, agentes, que são independentes ou que servem, mais propriamente, a outros senhores. Tá? Então não existe contradição nenhuma. Como assim? Isso é uma chantagem contra o Trump, se for o próprio governo dos Estados Unidos que liberou. Pessoal, não sejam ingênuos. Quem pensa nesses termos, é engraçado isso, mas quem pensa nesses termos está caindo naquele mesmo orientalismo, esse é o termo, aquele orientalismo dos analistas que imaginam a Rússia, a China, o Irã, enfim, o Afeganistão, qualquer país exótico como sendo um monolito, né? Um governo monolítico em que o regime, né, patrimonialista, o presidente, né, o ditador, o autocrata, manda em tudo, tudo pertence a ele, né, tudo é propriedade dele, ele sabe tudo o que acontece, ele manda em cada aspecto da sociedade, do governo, ele tem todas as cartas e dá todas as cartas, faz um microgerenciamento de cada setor, né, governamental, e se você derrubar o autocrata, o sistema colapsa. Isso é orientalismo. Tem gente que pensa assim em relação aos Estados Unidos, tá? É muito amadorismo. Os Estados Unidos são um sistema complexo, multifacetado, com um certo grau de descentralização. E você tem ali, tal como em muitos outros governos, e hoje em dia, na maioria dos governos do mundo, você tem uma elite rotativa e uma elite permanente. Né? E aqui eu me refiro especificamente aos setores governamentais, a burocracia, tá? Existe uma burocracia rotativa que circula, né, entra e sai
a depender dos resultados ali de eleições ou a depender das transições governamentais, e existe uma burocracia, uma elite que é permanente. Que se o cara ali entrar relativamente novo nesse setor da burocracia, sei lá, aos 30 anos, por exemplo, né? Para não botar aí 25, aos 30 anos, o cara vai, num Estados Unidos da vida, o cara vai servir a 5, 6 presidentes ou mais. Tá entendendo? E esses caras da burocracia permanente, pelo próprio fato da sua permanência, possuem um aprofundamento nos negócios de Estado maior até do que dos presidentes, né? No sentido de que eles têm acesso a informações do passado e do presente que está muito acima do conhecimento que por exemplo, um novo presidente tem. Um cara que está chegando no primeiro mandato. O cara está chegando no primeiro mandato e entrou. O que não falta são funcionários aí da CIA, do FBI, do próprio Departamento de Estado, do Pentágono, etc., que sabem muito mais do que ele em relação a, por exemplo, coisas que acontecem ou que aconteceram e que não são anunciadas publicamente, ou coisas que, na verdade, são o oposto daquilo que foi publicamente anunciado. Tá? Então não tem contradição. Então, assim, essa é uma hipótese, né? A noção de que esse material está sendo liberado como sendo uma ameaça, uma chantagem contra o Trump. Mas pode ser também o seguinte: essas elites decidiram, gradualmente, em doses homeopáticas, ir liberando esse conteúdo para amortecer o possível impacto de coisas ainda piores que possam ser divulgadas. Uma coisa que todo mundo que... uma coisa que se diz, uma coisa que se ensina a toda pessoa que está sofrendo chantagem, né, é o seguinte: olha, analise a possibilidade de você mesmo assumir ou divulgar ou liberar ou postar aquilo com o que estão te chantageando. Se for algo viável, se for algo possível, estão te chantageando, sei lá, com... Eu não sei se a pessoa vai querer liberar o próprio nude, né? Mas enfim, estão te chantageando com o que quer que seja. Você mesmo vai a público e assume antes deles fazerem isso, porque aí você amorteceu o impacto. Tá? Isso também pode ser feito com a admissão em doses homeopáticas de determinados crimes, determinadas, enfim, indiscrições e assim por diante. Então, por exemplo, você fez uma série de coisas. Você vem a público e você assume algumas dessas coisas. Quando o cara vier com a lista completa, com tudo que tu fez, é possível que o impacto seja menor, porque tu já assumiu uma parte. Ou então é possível que vejam essa nova acusação como um exagero. Ah não, o cara tá acrescentando coisa, tá inventando coisa, porque o fulano já admitiu que ele fez XYZ. Então assim, psicologicamente, né, no âmbito do controle de informações, no âmbito da propaganda, aprende-se muita coisa desse tipo, tá? Então pode ser também algo nesse sentido. Pode ser, por exemplo, que o cara esteja de fato sendo chantageado e aí o cara liberou já um monte de documentação. Tá entendendo? Um monte de merda no ventilador, inclusive pra cima de várias pessoas. Tem caras aí que já se demitiram, né? Eu posso mencionar brevemente isso, porque na verdade é tanta coisa nesses documentos que eu vou esquecer alguma coisa aqui, eu vou pular alguma coisa. Então eu só quero dar um panorama geral mesmo. Então, cara, os caras podem... Vamos jogar merda no ventilador, foda-se, porque aí a gente diminui a quantidade de coisas com as quais podem chantagear a gente, tá? Então esse é um elemento importante. Agora vamos lá. Em relação a conteúdo, como eu falei, o conteúdo dessa vez ele é mais chocante, mais perturbador. E aí, de fato, a gente se depara nesses vazamentos com conteúdos que são
100% verdadeiros e são terríveis, ou trazem implicações terríveis. A gente se depara com conteúdos que são ambíguos, ou que podem ser parcialmente verdadeiros, ou que não são categoricamente confiáveis, mas que, enfim, a gente tem que levar em consideração. E a gente se depara com conteúdos que são inofensivos, né? Eu vou primeiro comentar brevemente dos conteúdos que são, em tese, inofensivos, tá? E aí depois eu vou para os que são incontroversos, aqueles que são categóricos, tá? E aí depois a gente se aprofunda um pouco mais na parte talvez mais desagradável aqui daquilo que eu vou comentar com vocês. Então vamos lá. Em relação àquilo que é inofensivo, pessoal, olha só. O pessoal tem que levar em consideração que o Epstein, ele não era simplesmente um traficante de mulheres, traficante de crianças, agenciador de putas, né, um fornecedor de material para a satisfação do hedonismo das elites. Ele não era apenas isso. E considerando que isso envolve a prática de crimes, por uma lógica, né, a gente, aplicando aqui uma navalha de Ockham, a gente vai ter que considerar que os possíveis elementos mais cabulosos, mais escabrosos do Epstein estavam restritos a um círculo interno, tá? Enquanto as atividades outras dele aí estavam, né, abertas, aí, disponíveis, acessíveis para um círculo mais aberto de pessoas, certo? Um círculo mais amplo. É uma questão de lógica. Vamos supor que o Epstein, ele agenciasse prostitutas voluntárias. E ele também traficasse mulheres involuntariamente. Vocês compreendem que o primeiro serviço ele seria mais aberto, e por trás desse primeiro serviço, aí sim, você teria aí, com alguma frequência, que certamente não seria tão alta, né? Você teria aí mulheres que não estão voluntariamente ali, certo? Mulheres traficadas, sequestradas, ok? Para um público mais restrito. E vamos considerar, e eu vou falar em hipótese, porque é só daqui a pouco, que eu vou entrar mais nesse assunto. E vamos supor que além disso, né, além de mulheres que eram sequestradas para serem abusadas, houvesse também qual que é o termo que a gente pode usar aqui? É porque esse é um vídeo muito difícil de fazer sem que ele sofra problemas aqui, né, no YouTube. Então, assim, além das mulheres voluntárias, as que estavam ali involuntariamente, e vamos considerar a hipótese de que havia também envolvimento de pré-púberes, né? Vocês compreendem que aí é um círculo extremamente restrito de pessoas que podem até mesmo saber que isso está acontecendo, por razões de segurança. Tudo, né, que envolve exclusividade, elitismo, etc., opera por círculos concêntricos. Dependendo de quem você tem acesso só até um círculo externo. Ou, dependendo de quem você vai tendo acesso a um círculo cada vez mais restrito de pessoas, de serviços, de prazeres, de crimes e assim por diante. Em alguma medida a maçonaria funciona assim, não necessariamente, pelo menos hoje em dia, para qualquer coisa escusa, tá? Na maioria dos lugares, pelo menos, é claro, né? Existem lugares, lojas e lojas, mas de modo geral é assim, a lógica é essa. O cara grau 1
né, ele tem acesso a coisas diferentes que o cara grau 33, tá? É assim com tudo, ok? Tudo que é restrito nunca é homogeneamente restrito. Na medida em que existe hierarquia, as restrições são graduadas, tá? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Exatamente para poder falar que o Epstein fazia várias coisas, ele tinha várias atividades. Deixando por enquanto de lado a questão das mulheres, ele também era um traficante de informação, inclusive de podres. Podres esses, alguns dos quais envolvia mulheres, né? Ou, enfim, como aparece nos novos e-mails, rapazes também, e assim por diante. Então ele era um traficante de informações, um traficante de influência, um insider trader, de modo que ele tinha informações privilegiadas sobre investimentos, tá? Ele, enfim, ele tinha uma série de atividades ali, inclusive conectado com essa questão do insider trading. Ele era também um representante de investimentos, ok? E nos e-mails ele fala, numa das trocas de e-mails, ele diz: eu represento Rothschild, né? Ou seja, ele se coloca ali como se fosse um laranja, um teste de ferro dos Rothschild, ok? Ele é explícito, ele fala isso, com essas letras, né? Eu represento os Rothschild, com uma pessoa com quem ele estava falando e por aí vai, tá? Então, novamente, por exemplo, eles falam muito sobre a Ucrânia. Especificamente ali, logo antes do Maidan, eles falam que a Ucrânia se tornaria, né, seria e tal, um ótimo lugar, um lugar muito, muito interessante para investimentos. E aí, é claro que pode ter uma maldade a mais aí, porque a Ucrânia de fato virou um hub, um núcleo de comércio de crianças, tá? Mas eu tô partindo do pressuposto de que, e esse diálogo é com alguém da família Rothschild. Eu tô partindo do pressuposto de que o Epstein e os Rothschild, pelo menos no primeiro momento, pelo menos a priori, estão falando de outros tipos de investimentos, outros tipos de aquisições, né, de propriedades, de ativos, de ações na Ucrânia, a partir dessa mudança de regime que aconteceu na Ucrânia, tá? Então isso é algo que o Epstein fazia. E aí que a gente tem que categorizar qualquer menção ao Lula e ao Bolsonaro. O pessoal que é obcecado por política brasileira já fica tentando já fanaticamente, enlouquecidamente, conectar o caso Epstein com Bolsonaro. Agora com Bolsonaro, porque tem mais algumas menções ao Bolsonaro ali nos arquivos Epstein, bem como uma possível tentativa de encontro com o Eduardo Bolsonaro, que parece que não rolou, tá? Agora a pessoa tá obcecado com isso e por aí vai. E a gente sempre teria que mencionar, pessoal. Não adianta, tem que mencionar o Epstein e o Chomsky. E o Epstein e o Chomsky eram muito amigos, mais até do que parecia no último vazamento. Porque no novo vazamento tem inclusive um e-mail do Chomsky aconselhando o Epstein sobre como ele deve lidar com as acusações de pedofilia. Detalhe, pessoal, nessa época o Epstein já era um criminoso sexual condenado. Então o cara estava orientando ele como ele poderia fazer para limpar a própria barra, etc, etc. Muito, muito grave isso, né? Mas enfim. O Epstein e o Chomsky estavam bem interessados na soltura do Lula. E o Lula teria conversado com o Epstein, através do Chomsky, por telefone, de dentro da carceragem da Polícia Federal. Aí, pelo amor de Deus, vem um pessoal petista falar, não, isso não aconteceu não.
Como assim? Como pode alguém entrar numa carceragem da Polícia Federal com um telefone? Pô, amigão, tu mora na Suécia? Tu mora na Finlândia? Tu mora na Suíça? Todas as penitenciárias brasileiras têm telefone, celular dentro. Algumas têm modem. Todas, cara. Aí o cara vai me dizer, não, isso não acontece, porque, veja bem, né? Aí, e a carceragem negou. Não, claro, o que os caras fariam é o seguinte, não, vejam só, a gente cometeu um crime, tá? A gente deixou entrar um telefone celular pro fulano conversar com o seguinte, deixou, a gente confirma. Meu Deus do céu, às vezes eu acho, tem um nível, né, em que a crença em propaganda, ela realmente derrete o cérebro, ela corrói o cérebro. O cérebro vira um queijo suíço, cheio de buraco. Né? Daria para enfiar um dedo ali e ir pelo cérebro da pessoa. Porque não é possível que a pessoa realmente acredite nisso. Ou acredite nesse tipo de narrativa como desmentido. Daí vem outro falando, não, a esposa do Chomsky desmentiu. Ela ia assumir. Se fosse verdade, ela ia assumir? Ela ia dizer que sim, olha, isso aconteceu? Então, cara, olha só. Considerando o tipo de conversa, a maneira como a conversa estava rolando ali entre o Chomsky e o Epstein, e considerando que eles eram bem próximos, eles eram, ao que tudo indica, bem amigos, cara, essa conversa aconteceu. A conversa com o Lula aconteceu. Não existe desmentido que resolva a questão, tá? O que não quer dizer que, por exemplo, as referências ao Bolsonaro, né, que o Bolsonaro é o cara, ou que tem que deixar algumas coisas lá do Bolsonaro como deixar de lado, ou deixar, né, encoberto, ou coisa do tipo, deixar pra trás, ou que eles queriam, né, a soltura do Lula, etc., e conversaram com o Lula, e assim por diante. Isso aí não tem nada, me parece, vinculado com os elementos mais escabrosos das acusações ali contra o círculo do Epstein, ok? Porque me parece que em ambos casos trata-se basicamente da atuação do Epstein e seus contatos e seus conhecidos exatamente nesse âmbito aí de traficante de influência, traficante de informação, insider trader, né? Um cara com conexões tecnológicas, um cara de PSYOPs, e eu vou comentar um pouco sobre PSYOPs e a conexão Epstein daqui a pouco, né? Se o tempo permitir, porque esse vídeo acaba tendo que ser longo, já imagino que ele vai ser um vídeo relativamente longo. Provavelmente era algo nesse âmbito, pessoal. O Leiroz comentou algo que eu também acho bem plausível, que é o de que o Epstein tinha eventualmente a expectativa de... No post do Leiroz, eu acho que ele se refere exclusivamente ao Lula. Mas a gente poderia estender isso para o Bolsonaro. Que ele tinha a expectativa de envolver o Lula ou os Bolsonaro num esquema mais interno para poder coletar conteúdo comprometedor contra eles e com isso controlar a política brasileira. Tal como a política dos Estados Unidos é controlada. Porque, pessoal, não se enganem com esse novo vazamento. Os primeiros vazamentos, os que apareceram primeiro, eram todos sobre os democratas. Todos os primeiros vazamentos eram sobre os democratas. Todos. São os Clinton, os Podesta, ou Podesta? Podesta? Se for pela maneira correta, é Podesta. Ok. Os irmãos Podesta, enfim, vários assessores ali ligados a Hillary Clinton. Tem altas coisas suspeitas em relação àquela Mônica Lewinsky, ou Levinsky. Tem a mãe do Mandani. Cara, uma das novas revelações era de que a mãe do Mandani era amiga do Jeffrey Epstein. Eram próximos.
Era um contato pessoal que frequentava festas do Epstein, a mãe do Mandani. E aí você para e pensa, né, que tipo o Trump e o Mandani, o atual prefeito de Nova York, na campanha do Mandani, se acusando. Daí o cara ganhou, e aí subitamente o Trump e ele são amigos. Eles já se conheciam, eles já frequentavam os mesmos círculos. O tal prefeito socialista, muçulmano, de esquerda, etc, etc, pertence aos círculos da elite estadunidense. A mesma elite pedo-satanista. Não quer dizer que o envolvimento dele é direto, total, sabe de tudo que acontece ali, etc, etc, né? Não é isso que eu tô falando. Mas o cara circulava nos mesmos meios, ok? Então, pessoal, em relação a menções ao Lula, ao Bolsonaro, sinceramente, eu não vejo nada demais aí, além de algo que eu comentei no vídeo anterior que eu gravei sobre esse assunto, de que talvez o Chomsky quisesse ver se o Epstein conseguiria ajudar a soltar o Lula, talvez através da aquisição de algum podre em relação a um ministro do STF, em relação a gente do judiciário brasileiro, ou qualquer coisa nesse sentido, né? É possível que a intenção do Chomsky fosse essa. É possível que o Epstein estivesse interessado no Lula e no Bolsonaro, porque, olha, a gente controla já, em alguma medida, a política nos Estados Unidos, a gente pode controlar a política no Brasil, vamos trazer esse pessoal aqui para a ilha, né? Só dos Estados Unidos, não, do Reino Unido também, do Reino Unido, né? Vamos acrescentar o Brasil, porque em outros e-mails, também, que não tem ali nenhum motivo de questionamento, aparecem, aparentemente, interesses do Epstein em relação a terras no Brasil, florestas no Brasil. Aparece um negócio aparece um contato do Epstein que teria se reunido com o Ike Batista e teria reuniões agendadas aí com outros grandes empresários brasileiros e assim por diante. Então, num âmbito puramente material, o Epstein estava interessado no Brasil. Se ele estava interessado no Brasil nesse âmbito material, faz sentido que ele começasse a se interessar também pelo Brasil no âmbito político partidário. E o cara, ele não vai... Cara, esquece papo de ideologia. A gente está num âmbito supra-ideológico. O cara, ele não vai querer nunca controlar só metade da política. Olha como os caras operam. Nos Estados Unidos, as mesmas empresas doam para o Partido Republicano e para o Partido Democrata. Por quê? Por que você vai apostar num cavalo só? Porra, dá 1 milhão para um e 1 milhão para o outro. Que aí tu controla os dois. Tá entendendo? Por que o Epstein ficava ali equilibrando, né? Trump, Clinton, Trump, Clinton, Trump, Clinton. Certo? Porque tem que controlar os dois lados. O cara teria um modus operandi diferente em relação ao Brasil? Ia apoiar só o Lula ou só o Bolsonaro? Não, né, pessoal? Deixem de lado aí o envolvimento de vocês com politicagem, né? Essa mediocridade da pequena política. Vamos pensar por cima. O cara, obviamente, queria enredar tanto o Lula quanto o Bolsonaro. E, por enquanto, a impressão que a gente tem é que ele não conseguiu enredar nem o Lula, nem o Bolsonaro, né? Num nível mais profundo. Manteve contato, teve algum grau de conexão direta ou indireta, né, através ali de intermediários. No caso do Lula, o Chomsky. No caso dos Bolsonaro, o Bannon, muito enredado aí nessa questão Epstein também, porém não sabemos qual o nível de profundidade do Bannon. O Bannon não é da elite, o Bannon é um arrivista, um propagandista, um técnico, né, em desinformação, psyops, propaganda e assim por diante. Então ele não tem nada a ver com defender Bannon. A gente tem que aprender a distinguir, cara, que nos espaços nos quais transitam as famílias reais europeias, os bilionários estadunidenses e os oligarcas
de dupla cidadania israelense, não é todo mundo que vai entrar. Tá entendendo? Então, não sei em que medida, quão profundamente o Epstein estava aí nisso tudo, ok? Quer dizer, quão profundamente o Bannon estava aí nisso tudo. Ainda no âmbito superficial, agora começaram a cismar de tentar envolver o Putin na história. Pessoal, olha só. Todas as menções nos arquivos ao Putin são do seguinte tipo. Bem, tem uma ali, uma das principais, e algumas outras conectadas a essa, que dizem respeito ao fato de que o Epstein queria tentar derrubar o Putin e colocar no poder na Rússia o ex-deputado Ilya Ponomarev, que após a operação militar especial, inclusive, abandonou a Rússia e foi para a Ucrânia. É um dos caras por trás de atentados terroristas dentro do território da Federação Russa. Esse cara era a aposta do Epstein para a política na Rússia. Um cara que é um dos principais inimigos do Putin e realiza ali, está por trás daquele pessoal dos neonazistas russos, né, do Kasputin, né, e assim por diante. Esse é um dos principais elementos, uma das principais conexões. Daí tem o fato de que o Epstein aparentemente estava querendo influenciar o Putin e de que tinha ali alguma coisa no sentido de que o Epstein queria que o Putin se servisse dos serviços dele para coletar informações em relação ao Trump. Ou seja, o Epstein estava querendo vender informações do Trump para o Putin. Né? Que tipo de informações não sabemos. O Epstein estava querendo passar material comprometedor do nível mais pesado para o Putin em relação ao Trump. Não sabemos também. O que sabemos é que, ao contrário completamente do que muita gente acha, a Rússia não controla o Trump. Né? Os Estados Unidos não estão ajudando a Rússia na Ucrânia. A Ucrânia continua recebendo armas e munições. Só que agora elas são pagas pelos europeus. Ok? É claro que se limitou um pouco o apoio à Ucrânia, mas ninguém entregou a Ucrânia para a Rússia nem nada do tipo. E os Estados Unidos continuam engajados numa geopolítica anti-Rússia de maneira radical e profunda, com o alvo agora sendo os aliados da Rússia. Tá? A guerra dos Estados Unidos contra a Rússia permanece, continua. Então, o Putin, na verdade, não conseguiu nenhum material comprometedor do Trump, ou o que ele conseguiu de comprometedor é leve, sei lá, já foi utilizado e já perdeu a sua utilidade, e assim por diante. Tem também uma informação de que, segundo o Epstein, o Putin teria dito que queria falar com ele e que ele teria negado, ele teria se recusado, né? E aí não dá para saber exatamente, mas provavelmente é algo nesse âmbito do tráfico de informações, de documentos, de conteúdos e assim por diante, né? Agora, por que ele não queria, sendo que ele estava tão interessado em tentar influenciar o Putin, a política russa e assim por diante, por que ele ficou com medo de se encontrar com o Putin ou coisa do tipo, né? É bem possível que tivessem preparado uma armadilha para o Epstein. Quando eu digo armadilha, eu não estou nem falando em matarem ele, não, tá? Eu estou falando no sentido de enredarem ele em algum tipo de situação na qual que poderia ser prejudicial a ele, ou até mesmo puxar ele para botar uma pressão em cima dele, fazer algum tipo de chantagem, tentar instrumentalizá-lo e assim por diante. Tá ok? Outras menções envolvem quase sempre a Ucrânia, né? No sentido da Ucrânia como oportunidade e assim por diante. Basicamente é isso, né? Basicamente isso. Ou seja,
Na prática, o Putin aparece nesses arquivos sempre como um obstáculo ou um adversário, né, ou um player temido por parte do Epstein. Né? E não aparece ali da mesma maneira que aparecem ali membros da família real britânica, da família real norueguesa, a própria família Trump e assim por diante. Né? Tá, vamos lá. Como eu falei, é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Apareceram ali uma admissão por parte do Epstein de que os Estados Unidos estavam apoiando o ISIS dentro da Síria. O Epstein menciona isso. O Epstein menciona que os Estados Unidos estavam apoiando o ISIS dentro da Síria. Deixa eu ver o que mais tem ali. É porque, assim, tem tanta coisa, cara. Tem até umas coisas mais insanas, talvez, sobre viagem no tempo. Porque, aparentemente, o Epstein tinha interesse nesse tema. Um interesse meio aleatório, né? Meio por fora das coisas, assim. Então é meio difícil entender do que se trata essa questão da viagem no tempo, tá? Mas o Epstein ele tinha interesse por esses vários assuntos também. Engenharia genética. Ele aparentemente queria produzir super bebês ou coisa do tipo, né? Uma raça geneticamente superior de judeus, né? Então ele tinha bastante interesse por esse tipo de coisa. Ele tinha bastante interesse por pandemia, então ele mantinha muito contato por e-mail com pessoal da área epidemiológica e das áreas biológicas de modo geral. E um dos temas que ele mais gostava de discutir era exatamente sobre gatilhos de epidemias. E inclusive as possibilidades sobre geração artificial de epidemias. Ok? Então esse era um interesse específico do Epstein. Ok? Tá. Aqui a gente tá ainda numa área bem externa, superficial. Se eu esqueci de algo que pode ser categorizado nessa área externa e superficial, depois eu retorno. Tem mais uma coisa. O Epstein conhecia pessoalmente o fundador do board, Paul, do 4chan. Né? Eles se encontraram pessoalmente alguns dias antes da criação do Paul. Paul, pessoal, né? Political, era ainda, né, em alguma medida, um dos espaços no 4chan em que muitos dos memes e narrativas e opiniões que depois se popularizaram num campo radical, um campo político radical, tipo da alt-right, por exemplo, fora, né, da internet, é onde se originou muitas dessas coisas, dos memes, das narrativas, dos elementos de discurso, das pegadinhas e assim por diante. E tudo isso foi criado por um cara que aparentemente era próximo do Epstein, muito elogiado pelo Epstein nos e-mails. O Epstein se refere a ele, é o Mutz, né? Eu tinha esquecido, é o Mutz, é o nickname do cara. O Epstein se refere a ele como brilhante, como um garoto que tem futuro, não sei o quê. Dá muito a impressão de ser alguém que estava sendo groomed pelo Epstein para determinados objetivos específicos. Agora tá, qual que seria o interesse do Epstein num fórum virtual?
né? Qual que seria o interesse do Epstein nisso? E a realidade é que, olha só, pessoal, quem observava esse tipo de espaço de fora, há muito tempo já percebeu que o Paul era um ninho, era um berçário de psyops. Ou seja, de engenharia social. Resumidamente, engenharia social. Engenharia social visando, obviamente, a transformação da realidade. Ou mesmo, num caso específico de psyops mais pesadas, empurrando pessoas a fazerem certas coisas. Como a prática de atentados, né? Muitos desses atentados praticados aí ao longo dos últimos 10, 15 anos foram praticados por frequentadores do Paul, né? Por usuários do 4chan. E tudo isso, aparentemente, gestado aí pelo Epstein. O que nos leva também a uma outra questão, que é o seguinte, pessoal, o Epstein ele era muito obviamente um funcionário do Mossad. O pai, né, o sogro dele, o Robert Maxwell, acho que é, né? Robert Maxwell era agente do Mossad. O pai da Ghislaine Maxwell, né? A Ghislaine Maxwell também tinha conexões com a inteligência israelense. Obviamente o Jeffrey Epstein tinha conexões com a inteligência israelense. Tanto que na troca de e-mails entre ele e o Ehud Barak, ele pede ao Ehud Barak para tentar convencer alguém de que ele, o Epstein, não era agente do Mossad. Tá entendendo? Então ele se preocupava, né, com essas desconfianças. Ehud Barak é ex-primeiro-ministro de Israel, tá? Muito próximo dele. E no caso do Ehud Barak, frequentador da Ilha Epstein. O Ehud Barak era frequentador da Ilha Epstein, tá? Assíduo. Ele foi várias vezes. Então ele se preocupava com a fama que já estava pegando de ser um operador ali do Estado de Israel. Na minha perspectiva, o controle exercido no Paul, né, no 4chan, estava ligado a essas atividades de inteligência a serviço de Israel. No sentido de que, através do 4chan, você cria um fantasma, um espantalho neonazista que pode ser instrumentalizado através de ocasionais atentados para gerar legislação de regulamentação da internet, um mito de que existe um neonazismo onipresente por trás de tudo, vinculado a tudo, e assim por diante, que, portanto, você tem que alterar, você tem que criar mais leis contra o extremismo, contra o discurso de ódio, e assim por diante, né? Me parece que vai nesse sentido. E, claro, também num sentido geral, se você tem uma sociedade em que uma vez por mês, de 15 em 15 dias, tem um massacre escolar, tirando a questão da censura da internet, pouco a pouco essa própria sociedade vai também se tornando uma sociedade securitária, uma sociedade de vigilância. Câmeras por todas as partes, inclusive dentro da sala de aula. Enfim, controle vai se tornando cada vez maior, digital em tudo, reconhecimento facial em tudo, etc, etc, etc. É basicamente uma estratégia de tensão, tal como a utilizada pelos serviços de inteligência da Itália e da OTAN, para poder justificar normas cada vez mais draconianas dentro da Itália, ali durante os anos de chumbo, quando organizações comunistas e neofascistas realizavam atentados umas contra as outras e contra o Estado. E existem fortes indícios de que esses atentados, tanto dos neofascistas como dos comunistas, eram em alguma medida influenciados ou arquitetados a partir da inteligência. Tá? Para o quê? Para empoderar os juízes, para empoderar a polícia, para empoderar, enfim, o presidente e assim por diante. Ok? Essa seria a lógica por trás
da manipulação do 4chan, tá? Que mais que a gente pode lembrar sobre essas novas divulgações aí do caso Epstein? Eu acho que a gente pode passar para um lado mais... Bem, tem o elemento do racismo, né? Mas esse elemento do racismo ele já entra em numa dimensão um pouco mais obscura. Pelo seguinte, pessoal, olha só. O Epstein se colocava, ele se apresentava, ele se situava ali como um supremacista judeu, como um judeu supremacista. Ele é explícito em relação a isso. Ele tem discussões sobre, por exemplo, a superioridade da alma do judeu em relação ao não-judeu, né? Ele se refere sempre com um desprezo em relação aos não-judeus, em relação aos goim, né? Inclusive goim associados a ele, supostos amigos dele, clientes dele. Ele demonstra um elevadíssimo desprezo. Ele fala até da Madonna, né? E essa virada cabalística da Madonna, ele trata ela como uma goi ignorante, que fica querendo mexer com aquilo que não diz respeito a ela, e assim por diante. É a face aberta do racismo, né, nessa versão aí supremacista judaica, que é típica dos sionistas, e que é voltada de maneira indiscriminada, inclusive contra quem gosta dos judeus, do judaísmo, apoia Israel e assim por diante. Então, né, os mitos, as piadas, as narrativas aí sobre o bom goi, etc, etc, é verdade, pessoal. Você é esse tipo de gente que apoia Israel, não sendo judeu, você é visto com um desprezo pelos supremacistas, que são uma parte considerável ali dos israelenses e dos sionistas em geral, tá? Isso é importante de se ter em mente. Só que isso também aparece, inclusive, nos elementos de abuso sexual. Segundo uma das testemunhas, que aparece inclusive no documentário sobre o Epstein, o fato deles serem judeus e de eles pertencerem a uma elite de judeus, e ela e a maioria das meninas serem goim, era importantíssimo. No sentido de que elas eram tratadas como lixo, como gado mesmo, abusadas sem dó nem piedade, né, humilhadas constantemente, e assim por diante. Então tinha um esquema ali supremacista. Pode dizer, não, isso aí, ele era apenas um indivíduo que fazia determinadas coisas, etc. Não, olha só, independentemente do que a gente pense sobre esses assuntos, o esquema dirigido pelo Epstein, isso tá no documentário que está na Netflix, o esquema dirigido pelo Epstein envolvia um forte elemento de supremacismo étnico, racial, religioso, judaico, que não envolvia só o Epstein enquanto indivíduo e a Ghislaine Maxwell enquanto indivíduo, porém todo um grupo de pessoas. Uma elite. Tá? É um fato. É um fato insofismável. Ok? Daí a gente pode passar, talvez, para os elementos mais problemáticos, né? É porque é tanta coisa, são tantos pequenos elementos. Mas vamos lá. Vamos por aquilo que é menos ambíguo e é mais objetivo e direto. Gente, tem troca de e-mail do Epstein, em que o Epstein fala para alguém cujo nome não foi divulgado, está censurado. O Epstein fala, amei o seu vídeo de tortura. Cara, eu não tenho outras interpretações para oferecer. Eu já vi gente tentando forçar a barra para dizer, não, deve ser apenas BDSM, coisa do tipo. Cara, de modo geral, as pessoas que estão vinculadas aí ao BDSM, eles se referem ao BDSM como BDSM. Eles não se referem como tortura, simplesmente, tá?
Eu não sei se alguém tem alguma outra interpretação, né? Mas amei o seu vídeo de tortura, né? Eu acho que isso aí é o suficiente. No mesmo sentido, tem uma... Puta que pariu, tem um vídeo do Epstein, não tá nesse negócio. É porque aí, como teve essa liberação, as pessoas trouxeram outros conteúdos, inclusive conteúdos antigos e assim por diante. Mas tem um vídeo do Epstein, mas me parece que tem print disso no conteúdo novo, sim. Tem vídeo do Epstein em que ele fala sobre queijo, sobre pizza de queijo, e ali tem um print de um SMS recebido pelo Epstein, de um cara, mensagem através do BlackBerry, né? Então não sei se é SMS exatamente. Mas tem uma mensagem ali recebida no BlackBerry do Epstein, de um cara com o nickname Tortura, tipo... né? Como eu falei no X, isso aí é como se num desses perfis aí chamados Estuprilson, por trás dele tivesse realmente um estuprador. Tá vendo? Mas enfim, um cara com o nickname Torture manda uma mensagem pro Epstein, alguma coisa sobre... Pior que agora eu não lembro, mas alguma coisa sobre pizza, né? Sobre queijo derretido da pizza, etc, etc. Cara, uma puta obsessão sobre pizza. Cara, olha só. Eu peço pizza uma vez por mês, de 2 em 2 meses, e eu não fico comentando sobre pizza através de e-mail, eu só peço e como a pizza. Tá entendendo? Que obsessão é... Vocês têm que admitir, que obsessão é essa com pizza, cara? Que os caras trocam altos e-mails conversando sobre pizza, 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 pizza. E por aí vai, de várias maneiras, e o queijo derretido, e não sei o que. Até que tem ali uma porra do e-mail trocado com um cara, em que o cara pergunta ao Epstein se ele quer que busque a pizza, ou se ele prefere que as pizzas venham andando, né? Qual que é a explicação do pessoal que passa pano? Qual que é a explicação do pessoal que passa pano e que fala que tudo é conspiracionismo? Eu nunca vi na língua inglesa alguém se referir à pizza dessa maneira, né? Como se... E qual que é o contexto? Beleza, você se refere à roupa que você usa muito, né? Às vezes a pessoa diz, não, daqui a pouco essa roupa tá andando sozinha ou coisa do tipo. Mas de que modo isso se encaixa com pizza? Não, né, cara? Não, tá? Isso é incontroverso. Eu categorizo esse tipo de coisa como incontroverso. Não estou dizendo que 100% das menções à pizza tem um sentido escuso e obscuro. Mas a partir do momento que você está se referindo aí a pizzas virem andando até você, é meio difícil isso não ser uma outra coisa. Vocês entendem? Concordam comigo? Vocês percebem que é complicado você chegar e dizer não, 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 essas menções da pizza são apenas pizza. Né? De vez em quando pizzas caminham por aí. Né? E aí o pessoal aproveitou para recordar e-mails, né, antigos ali envolvendo os Clinton. E numa dessas trocas de e-mail do pessoal do Clinton, Podestar, etc., os caras estão ali falando sobre dividir uma fatia de pizza entre 7 pessoas. 7 pessoas dividindo uma fatia de pizza? E aí um dos caras, na troca de e-mails, ele pergunta assim, pô, mas isso aí não vai ser tipo uma festa Jim Jones, não, né? Tipo, por que um convite para comer uma fatia de pizza faz um cara perguntar se isso não seria aí a festa de um pastor conhecido por realizar orgias, e a última das quais ali terminou num suicídio coletivo. E vocês entendem que para você negar que tem algo aí, é quem nega que tá dando saltos lógicos e ignorando um monte de coisa? Vocês entendem isso? Vocês percebem isso? Né?
É complicado, né? É complicado. Tem outro e-mail que é insofismável também. Não tem uma explicação que não seja terrível para esse e-mail. Que é, eu acho que é da Peg Ziegel, né? Agora eu esqueci o que ela faz, etc. Acho que é do Showbiz. E ela pergunta, ela diz que está viajando pro Quênia, e ela pergunta se o Epstein não quer um ou dois bebês. Né? Você não quer aí uns bebezinhos aí, não? Uns bebezinhos africanos? Olha só, através da maneira como pessoas se comunicam, você consegue perceber, por exemplo, se aquela comunicação é formal e você consegue perceber se aquelas pessoas não se conhecem ou se elas se conhecem, se o tema que elas estão abordando é um tema corriqueiro, é um tema que se repete, ou se é a primeira vez que estão tocando um determinado assunto e, portanto, estão pisando em ovos ou dando mil explicações. Cara, uma pessoa mandar um e-mail e falar: ô, mano, eu tô indo ali e você não quer uns bebezinhos, não? Vocês percebem que pra pessoa falar dessa maneira com outra é porque devia ser, sei lá, a 20ª vez que falavam nisso? Que, enfim, isso acontecia? Vocês percebem isso? Vocês entendem isso? Vocês conseguem visualizar isso? Né? No tratamento. Você, por exemplo, ô mano, vamos lá de novo naquele bar ali, não sei o que. Você consegue perceber que isso é diferente de, olha, fulano, existe um bar assim, assim, assim. Bem, a gente nunca saiu junto, né? Mas você estaria interessado em a gente tomar ali uma cerveja na sexta-feira, etc, etc. Né? Coisas diferentes, né? Uma indica algo corriqueiro, que se repete, um maior grau de intimidade, e o outro é como se fosse a outra interação é um pouco mais travada, né? Então, cara, isso estava rolando, ok? Não tem explicação. Uma pessoa ofereceu bebês para o Epstein. E aí, na medida em que a gente tem que chegar à conclusão de que isso, em alguma medida, acontecia rotineiramente, aí vem a pergunta: cadê esses bebês? Cadê os bebês? Se, sei lá, uma vez ao ano ele recebia uns 2, 3, 4, 5, porque talvez ela não fosse a única fonte, podiam ter outros. Se o cara recebia aí uns 5, 6 bebês por ano, cadê esses bebês? Cadê os bebês? E no caso de bebês africanos, é mais facilmente identificável. E aí a gente poderia, não, talvez o Epstein tivesse um esquema ilegal de adoção. Esquema ilegal de adoção já é uma coisa escabrosa, porque é utilizado exatamente para abuso infantil, tá? É basicamente um veículo de abuso infantil. Esse esquema de compra de criança na África, na Europa Oriental, no Sudeste Asiático, na América Latina, é pipeline para abuso infantil. Então isso por si só já. Mas não apareceu até agora nada. A gente sabe de várias atividades do Epstein. Mas a gente não sabe, não tem nenhuma informação de que ele alimentava, por exemplo, instituições de adoção de crianças, né? Ou que ele entregava. Não aparece nenhum e-mail nesse sentido. De que pais que, enfim, tinham problemas ali de reprodução recorriam ao Epstein para conseguirem um bebê. Não tem nada sobre isso. Então, onde estão os bebês? Né? O que aconteceu com esses bebês? Isso aí que é o problema. Essa que é a questão. Teve até um camarada ali que estava falando sobre o papel internacional da Naomi Campbell. Naomi Campbell, muito amiga do Epstein, muito amiga do Harvey Weinstein, né? E que agenciava modelos, meninas africanas de tribos, etc, etc, etc. E aí o camarada até perguntou, pô, mas onde é que será que foram parar essas crianças agora? Onde é que elas estão? E eu pergunto, cadê os bebês que davam de presente pro Epstein?
E se esses bebês não forem encontrados como adolescentes ou adultos, inclusive quando fizeram operações policiais na casa do Epstein, né? Busca e apreensão e o caralho a quatro, se não acharam esses bebês ou crianças ou jovens mulheres, quando, enfim, investigaram o esquema mais superficial, né, mais surface, de mulheres adultas, algumas voluntárias, outras nem tanto, não acharam. Não acharam criança nenhuma. Não acharam bebês. E não acharam nem, eu acho que nenhuma pessoa negra, né? Nenhuma moça negra ou coisa do tipo. Pois é, pessoal. Meio complicado, né? É meio complicado. Cara, tem muito mais coisa. Isso aqui tá no âmbito do comprovado, tá? No âmbito do comprovado. Não é no âmbito de testemunhas, que, não sei se eu acredito, não acredito, por aí vai. Tem uma outra troca de e-mails que é muito interessante, que é a seguinte. Parece que é de um pessoal do FBI, mas que tava em missão lá no México. E aí o cara pergunta para um outro cara: Porra, a equipe de vocês tem gente da CIA ou do Departamento de Estado? Né? Pelo seguinte, tô perguntando pelo seguinte. Mataram um juiz aqui que estava cuidando de uns casos de pedofilia que tinha a ver também com os Estados Unidos e por aí vai. Né? Você tem certeza que seu celular não está com spyware, etc. O cara estava achando que o interlocutor dele ou estava sendo espionado ou estava com um infiltrado na equipe dele e que por isso vazaram a informação para poder assassinarem um juiz no México. E, em tese, teria acontecido inclusive mortes de agentes do FBI nessas operações no México ali envolvendo investigação de grupos, né, de pedófilos e tal. Isso aparece também no caso Epstein. Ok? Altas informações sobre o príncipe André, né, de que ele teria torturado uma moça jovem até a morte, uma adolescente. Tem até uma foto esquisitíssima dele se debruçando ali sobre uma mulher que claramente é uma mulher menor de idade. Eu não sei se são novas ou se é coisa antiga que ressuscitaram, mas agora tá circulando um monte de foto do Epstein com um bebê, né, com criança pequena no colo, em várias circunstâncias bem desagradáveis e constrangedoras. Então, pessoal, é muita coisa maligna nesse conteúdo do Epstein. Muita coisa maligna. Assim, daquilo que a gente vê, pessoal, é muito claro que as evidências em relação à pedofilia e daí para baixo são extremamente fortes, né? Por exemplo, você pode botar aí um bilionário como o Tom Pritzker, que mandou um e-mail pro Jeffrey Epstein falando que ele estava num vale remoto no Afeganistão com meninos com brinquedos, né? Meninos com brinquedos. O que o cara tá falando? Ele viajou pro Afeganistão. Ele viajou pro Afeganistão para brincar de carrinho com meninos, com crianças. Vocês sabem uma das coisas pelas quais o Afeganistão é infame, né? Isso teria acontecido em 2011. 2011, época em que o Afeganistão estava ocupado pelos Estados Unidos e o governo lá, acho que o presidente era o Barzani, né? Enfim, era um governo pró-Estados Unidos. Não era um governo talibã, tal como tem sido, enfim, há 4 anos, 5 anos? Não me lembro agora quando é que o Talibã reconquistou Cabul. O Afeganistão é infame, além de ser infame pela heroína, é infame pelo costume baixa base, né? Um costume tribal, banido e perseguido pelo Talibã, que é basicamente, enfim, um abuso de meninos, tá? É abuso de meninos, resumidamente. É abuso de meninos, ok?
É... Então, cara, veio um pessoal tentar transformar o caso Epstein num caso, não, veja bem, é apenas mulheres de 16 a 30 anos e a maioria delas é voluntária, né? A maioria delas está ali por livre e espontânea vontade. Não é, pessoal. Tem um pessoal, inclusive, aí, novos clássicos, né? Aquele pessoal que é ligado ao MBL, eles estão fazendo essa defesa do Jeffrey Epstein, fazendo um lobby aí em defesa do Epstein e das outras pessoas ligadas ao Epstein. Mas não dá mais, né? Não dá mais. Eu recomendo ao pessoal que acha que tudo isso é exagero a se poupar, porque o clima de tolerância em relação a esse tipo de coisa acabou. As pessoas normais não aceitam mais esse tipo de coisa. E sim, cara, a gente vai exagerar. E foda-se. Foda-se. Por quê? O absurdo desse caso nos coloca aí num momento bom, um momento positivo, para a gente poder desafiar as elites. Porque é muito melhor que a gente disponha dessas informações, por piores que elas sejam, do que as informações, né, estejam aí ocultas, abafadas e assim por diante. Tá? Então, enfim, cara, como eu falei, pessoal, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Eu falei do príncipe André, né? Que teria torturado uma pessoa. Falei dos casos de tortura. Ah, eu falei sobre uma. Eu falei sobre uma série de coisas aqui. Bem, tem aí também uns depoimentos que tem algumas inconsistências. Mas, pessoal, depoimento com algumas inconsistências não nos deve afastar do contexto. O que eu quero dizer com isso? Tem um depoimento em que um cara diz que ele viu o George Bush, não o filho, o pai, abusar de um menino, e também viu esquartejamento de bebês, ingestão de fezes e várias outras coisas. E aí essa mesma pessoa, esse mesmo cara alega que os pés dele teriam sido cortados, né? E aparentemente não tinha cicatrizes e tal. E aí o FBI categorizou esse depoimento como sendo inconsistente, etc. Não iam levar adiante, que era absurdo. E por aí vai. Só que vamos lá, pessoal. O Bill Gates, por exemplo, ele publicou uma notícia de que ele estava desenvolvendo uma tecnologia de extração de água a partir do cocô humano, do estrume humano. E que ele estava testando já. Vocês tomariam um bagulho desse? Vocês tomariam um bagulho desse? Os homens ciência de 4 olhos e tal dizem que tá tudo bem. Tu confia? Tu tomaria um bagulho desse? Não interessa o que a ciência diz, o que os gráficozinhos dizem, o que os númerozinhos estão falando. Tu tomaria um bagulho desse? Vocês não concordam que não é normal até mesmo cogitar isso, pensar nisso? E experimentar, tô testando, já tomei 5 litros de água de cocô. Tem um fetiche aí de coprofagia, cara. É real. Tem um fetiche aí de coprofagia. Ponto. Então o cara falar que testemunhou pessoas comendo cocô, não sei se ele testemunhou. Não sei se ele ouviu falar de outro que testemunhou e por aí vai. Mas que rola, cara. Isso é o que importa. O que importa é que se chame a atenção para determinados fenômenos e que a gente possa traçar conexões. O negócio dos bebês, que o cara disse que testemunhou. Vamos lá, pessoal. E aqueles bebês que eu falei que estavam sendo levados do Quênia pro Epstein? Cadê os bebês, cara? Cadê os bebês? Vocês estão entendendo? Não interessa se o cara viu. Não interessa.
Essa é a diferença entre nós e os normes passadores de pano. Não interessa. O que interessa é que tinha comércio de bebê e cadê a porra dos bebês, cara? E se eles se eles não estão ali, se eles sumiram, o que vocês acham que aconteceu com eles? Estão entendendo? Essa é a questão. É por isso que não interessa se tem inconsistência, se não tem inconsistência. Tá entendendo? Quem disse... às vezes tem inconsistência num ponto e os outros pontos são verdadeiros. Tá entendendo? Às vezes a mente do cara fragmentou. O cara viu ali... O cara tava numa história Lovecraftiana, basicamente. A mente do cara fragmentou. Então tem coisa que o cara fala que é groselha, tem outras coisas que são verdadeiras. Tá entendendo? Suspeito é o FBI... isso aqui não vou me investigar não. Descarta. Mesma coisa em relação ao negócio do campo de golfe do Trump. E as ameaças de assassinato. Tá? Primeiro, pelo seguinte, olha só, pessoal. O Trump se encontrou com o Epstein alguns dias antes do Epstein ser preso e morto. Né? Desaparecido. Morto. Assassinado. Suicidado. Não sabemos. Né? O Trump encontrou o Epstein dias antes. Isso saiu... Evidências disso saíram na liberação anterior de documentos, alguns meses atrás. Então tinha ali uma conexão forte. Tá? Por que eu digo isso? Pelo seguinte, a narrativa do campo de golfe, a mulher fala que nos anos 90, ali entre 94 e 96, ela teve lá no campo de golfe, que fica ali na costa oeste dos Estados Unidos, eu acho que ali ainda é o estado da Califórnia, é o estado da Califórnia sim, e que presenciou orgias, presenciou um monte de coisa, e ameaçaram ela de morte se ela falasse alguma coisa, e falaram que ia acontecer com ela, e ela ia virar fertilizante igual a outras meninas e tal. E aí vieram, não, mas veja bem, esse campo de golfe foi aberto em 99, não em 96. Cara, a mulher tá falando 30 anos depois. A mulher já tava com a inconsistência de que entre 94 e 96. Estica mais alguns anos. Pronto, 99. Foda-se. Não duvido nada. Às vezes a mulher não lembra exatamente. Eu não lembro um monte de coisa. Né? Não lembro um monte de coisa. Não lembro quando eu fiz um monte de coisa. Para eu poder lembrar, por exemplo, qual que foi o meu período de faculdade, eu tenho que calcular aqui, pegar, foi ano tal, que eu tinha não sei quantos anos, não sei o que, não sei o que lá. Então foda-se se ela errou 2 anos, não tô nem aí. É plausível, cara. É plausível pelo seguinte. Como eu falei, o caso Epstein tá cheio de assassinatos. Assassinatos que aparecem ali na troca de e-mails. Aparecem na troca de e-mails. Tem uma mulher falando que o Epstein pode matar ele. Pode matar o fulano. Não sabemos de quem tá falando. Ah, não, era uma metáfora. Metáfora do quê, caralho? Tá entendendo? Então, assim, tem mortes ali. E o Trump era próximo do Epstein. Ok? E tem várias narrativas nesse sentido. Tem várias informações, testemunhos de diferentes pessoas em relação a isso. Um outro testemunho fala que o Trump tinha, assim, contato, tinha uma proximidade, na época, lá nos anos 90 aproximadamente, com o pessoal do cartel de Sinaloa. Então o cartel de Sinaloa fornecia meninas jovens para esse pessoal, incluindo aí o Trump. E bem, o Trump aparece como juiz em concursos de beleza de guria de 13, 14 anos. Eu sei que tem um pessoal que vai passar uma quantidade infinita de pano, mas a realidade é essa daí, né, pessoal? A realidade é essa daí, né? O que mais que dá pra falar aí? É interessante mencionar o príncipe André ainda, porque o cara foi deserdado. Se o cara não fez nada, se o cara não era um pedófilo, se o cara não era um torturador, um assassino, um filho da puta de marca maior, por que a família real britânica vai deserdar o cara? E não seria o primeiro.
Porque Jack o Estripador era membro da família real britânica. Então é uma questão de sangue. De gerações em gerações, um membro da família real britânica indóida e se prova um psicopata, um pervertido, um degenerado. Tá entendendo? E o caso do príncipe André é mais pesado, ou melhor, é um dos mais abertos, evidentes, óbvios, porque já no documentário ele aparecia como um cara que era um dos que tinha abusado de menor de idade, jovem, bem jovem. Então, mesmo aquele documentário é controle de danos, tá, pessoal? Porque ele oculta mais do que revela. É uma tentativa, olha, estamos entregando isso aqui, calem a boca, não perguntem mais nada. É claro que isso aqui só aguçou a curiosidade do pessoal, né? Então, assim, o caso do príncipe André provavelmente é um dos caras que eles quiseram sacrificar para poder salvar o resto do pessoal. Tá ok? Já tem repercussões, né? Porque tem o seguinte, tem um cara do Partido Trabalhista Britânico, eu acho, não sei o que, Mandelson, que pediu demissão, né? Tem um assessor do Robert Fico, da Eslováquia, Vaclav alguma coisa, que pediu demissão, que estava também ali, que aparece nas trocas de e-mail do Epstein. Esse cara aparece numa troca de e-mail ali bizarríssima ali, envolvendo menininhas, etc, etc. E esse cara que era assessor do Fico, ele teve envolvimento no Maidan. Ele foi um dos políticos europeus, uma das lideranças europeias, que ajudou a promover o Maidan, que apoiou manifestantes e assim por diante. O governo do Robert Fico é um governo contra-hegemônico, etc, etc. Não quer dizer que todo mundo ali é puro, santo e por aí vai. Tá. Cara, como eu falei, cara, é tanta coisa. Aí vem, mas e o satanismo? Não tem satanismo e por aí vai, etc, etc, etc. Vários desses relatos ali falam em elementos ritualísticos. E vocês têm que entender, pessoal. Primeiro, quando a gente volta dessa liberação de documentos para outras liberações de documentos envolvendo ali o Partido Democrata, cara, para mim permanece sem explicação um e-mail da Hillary Clinton em que ela fala que ela tem que, sacrificar um galo para Moloch. Assim, cara, eu sou um cara politicamente incorreto e eu tenho conversas malucas com amigos, camaradas e por aí vai. Nunca, nem brincando. Não, eu vou oferecer um galo pra Moloch, beleza? Beleza, que pândego. Como assim, cara? Que isso? Do que você tá falando? Do que aquela bruxa maluca tá falando? Tá entendendo? Que não é um tipo de conversa normal que você esperaria da Hillary Clinton se você levar a sério a imagem pública dela. Tá entendendo? Então, cara, é uma conexão satânica, assim. É uma conexão satânica porque isso é internacional. Eu já analisei, e talvez tenha ficado no canal velho, mas eu já analisei o negócio da ilha do Epstein. Aquele templo. Aquele é um templo, cara. Não é qualquer outra coisa além do templo. A arquitetura daquilo é de um templo. É um templo que tem esteticamente elementos semíticos. Eu não diria que é uma sinagoga propriamente. Não diria que é propriamente uma sinagoga, mas é um templo que tem ali referências que me parecem semítico-cartaginesas. Tá entendendo? Tem algo fenício ali. O padrão de cores, os elementos arquitetônicos, as estátuas na frente do templo. Eu já falei sobre isso já e tal. Eu acho que já escrevi sobre isso. Uma ali é a coruja do Bohemian Grove, o outro é Dagon, a divindade marinha. Uma divindade fenícia. E o pessoal fala de túneis, o pessoal fala que aquilo ali tem um puta subterrâneo do caralho. Já fotografaram uma saída daquele templo por baixo da montanha. Tá entendendo? E a gente tem que analisar isso de uma perspectiva internacional. O que eu quero dizer com isso? No caso do Tro, que é um caso belga ou holandês? Acho que é belga, né? No caso do Tro, que inspirou
a primeira temporada do True Detective, só que eles transportam aquilo pros Estados Unidos, né? No caso do Tro, várias mortes de menininhas e tal. E aí prenderam um cara meio mongoloide, né? Um cara meio... Só que morreram vários investigadores, tipo, morreu policial, promotor, juiz, delegado, testemunha, morreu gente pra caralho. Vocês jogarem a porra desse caso. Não sei se a Wikipedia ainda tá mostrando, porque a Wikipedia vocês sabem que é um bagulho comprado, né? Mas enfim, se vocês forem aí jogarem no Yandex, que geralmente é um buscador mais confiável, vocês vão achar a quantidade de pessoas que morreram envolvendo esse caso. E pior do que isso, uma das linhas de investigação que foi cancelada era em relação a uma seita que atuava na região, da qual o Mark Dutroux supostamente era membro, e que teria mandado uma cartinha, uma mensagem escrita pro assassino. E ali tinha, se eu não me engano, a mensagem mencionava Abraxas, né? Cara, Abraxas, isso aqui não é um espaço para comentar sobre isso, mas digamos que é uma... E também a gente tem que levar em consideração que diferentes grupos tratam a mesma entidade de maneiras completamente diferentes, né? Mas a gente teria que considerar aí como sendo uma entidade muito mencionada no âmbito do gnosticismo, tá? Ocasionalmente associada ao demiurgo, né? E que tem uma permanência no ocultismo ocidental, ainda que seja tratado de outras maneiras, né? Mas tem aquilo ali, né? Se não me engano é Abraxas que os caras mencionam. Eu tô nem aí, eu não faço corte, tá? Então eu vou ver aqui mesmo pra ver se é isso daí. Não sei, não tô achando aqui. Não tô achando aqui. Pá, pá, pá. Me parece que, de fato, a polícia foi num... Ah, sim. É o Instituto Abrasax, que era conectado com esse cara. Ele frequentava, alguma coisa do tipo. Né? Depois a gente pode fazer um, um episódio específico sobre o caso do Tro, porque ele é significativo, né? Era um... o Mark Dutroux e um parceiro de nome Bernard Weinstein, né? Só que esse Bernard Weinstein apareceu morto junto com os cadáveres de duas menininhas, né? E enfim, nesse caso aí era um caso claro de uma seita satânica. Só que a polícia parou de investigar a seita satânica, falou que foda-se, não tem nada a ver. Prenderam só o Mark Dutroux e foda-se. E foi isso. E as narrativas eram de que nessa seita havia ali juízes, políticos, banqueiros e assim por diante. Tem também o depoimento de um banqueiro, tá circulando por aí, banqueiro holandês, em que ele fala que foi arrumou uns clientes e esses clientes eram de uma sociedade secreta, né? E pouco a pouco os caras começaram a convidar ele para eventos privados da sociedade secreta. E esses eventos privados era aquilo que a gente vê publicamente no Eyes Wide Shut, né? Orgia, blá 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 blá. E ele, de boa, né? Ele diz que não participou de nada, mas falando que ele tá achando muito curioso, muito engraçado, exótico, peculiar e por aí vai. Ok? Até que pediram, né? Pediram, mandaram ele matar uma criança num evento desses. Ele recusou, ele teve um breakdown, né? Recusou. E aí ele perdeu todos os contatos dele, ele profissionalmente começou a ser isolado, começou a afundar, ele mudou de ramo, e obviamente ele não fala nome de nada, porque ele seria morto, né? Então, pessoal, quando a gente fala em pedosatanismo, a gente está falando de algo real.
No Canal Velho, a gente entrevistou a Mira Terada, que dirige, além da Associação de Jornalistas dos BRICS, dirige também a Fundação de Combate à Injustiça, um negócio assim. Uma ONG russa. E essa ONG lida principalmente com crianças, com o desaparecimento de crianças na Ucrânia. Tá? Lida com o desaparecimento de crianças na Ucrânia. E ela falou pra gente que num dos rastros que a ONG dela estava investigando, de uma criança que foi... Porque as crianças são levadas da Ucrânia para adoção pelo mundo. E uma tinha ido, se não me engano, para o Reino Unido. E ela conseguiu uma testemunha, ela entrevistou uma testemunha que fala que a criança foi morta num ritual. Né? Foi morta num ritual. Tá? Isso acontece, pessoal. Isso é real. Não é viagem, não é loucura, insanidade e assim por diante. Se eu rebuscasse aqui, teria outros materiais que indicam isso. Mas isso é real. O Epstein é muito claramente um supremacista etno-religioso. Interessado por ocultismo, interessado também por paranormalidade e por uma série de outras coisas, tá? Ele claramente operava um círculo interno no qual, se bobear, o Trump nem estava dentro. Porque o Trump parece um círculo um pouco fora, né? Mas não é do núcleo mesmo, em que, segundo testemunhas, vítimas, só havia judeus. Tá? Então, o Trump estava intermédio ali. E é isso, pessoal. Tem muito mais coisa aí para aparecer. É um bagulho muito mais grotesco. Isso é uma rede internacional, pessoal. É uma rede internacional de pedossatanistas. Pedossatanistas que cultuam divindades, antigas divindades semíticas. Aquelas mesmas que levaram, né, cujas atrocidades levaram os romanos a salgar a terra de Cartago. Né? Porque eram divindades às quais eram oferecidas crianças em massa. Em massa. E apesar de, obviamente, os romanos terem uma moralidade diferente da moralidade contemporânea, diferente da moralidade cristã, dizem que aquilo que eles viram em Cartago levou eles a quererem basicamente derrubar os muros, as casas e jogar sal para não sobrar porra nenhuma. Né? É com isso que nós estamos lidando até hoje, pessoal. Então, é assim, essa é a Pílula Vermelha de hoje. É um assunto desagradável, é um assunto desgraçado mesmo. E provavelmente vai aparecer mais coisa, tá? É isso, pessoal. Até a próxima.